Sem Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Muitos autores estão publicando livros na terceira idade. Você sabe quem são? Veja no podcast Comportare com Maria Carlotto e Dionísio da Silva. Hoje, quinta-feira, eu não tenho nem roupa para este encontro, porque é o dia de falar com ele, o professor, para chamar de nosso, na coluna Sem Papas na Língua, Dionísio da Silva. Professor, muito bom dia. Bom dia, meu querido Dônula. Professor! Bom dia, Mário. Bom dia. Vocês estão aí com ar de vencedores, não é? Então vamos falar de futebol. Vocês estão aí com ar de vencedores. Vamos, professor. Não teríamos como falar do assunto sem antes abordar o senhor que hoje usa um fundo na transmissão que é o fundo real de sua riquíssima biblioteca. Ficou muito bacana. Parabéns, professor. Muito obrigado. Também é por acaso, mérito nenhum eu tenho nisso. Apenas eu cliquei num negócio aí que você e a Ágata tinham me recomendado, Dônula. Muito bom. Professor, ontem nós vivemos emoções do primeiro jogo da grande final, das finais do Campeonato Carioca, 2-1 para o Flamengo contra o Flu. Professor, no campo temos árbitro, do lado de fora do campo temos gandula. Aliás, professor, de onde que vem a palavra árbitro e a palavra gandula? Qual a origem, professor? Dônula, vamos começar desfazendo uma lenda. As lendas são muito bonitas, mas daí elas não resistem a uma certa pesquisa, né? Se diz que Gandula veio aí do time do nosso Mário, o Vasco, que era um jogador da seleção argentina, de sobrenome Gandula. Ele veio jogar no Vasco, houve lá um problema com a papelada, seria nos anos 30, e ele ficava ao lado do campo repondo a bola. Como o nome dele era Bernardo Gandula, Gandula teria dado origem a esta palavra. Eu também já caí nessa, a gente cai, não é? Quem caminha tropeça. Só não tropeça quem não caminha. E fui à cata da origem da palavra gandula. E para nossa surpresa, para a minha também, gandula era uma palavra que surgiu no masculino, gandulo, lá no século XVII ainda, veio do árabe gandur, depois trocou este R por L, ficou gandulo. Tem o verbo gandular na língua portuguesa, eu gandulo, tu gandulas, ele gandula, que é mais ou menos assim, eu ando ao léu, eu não trabalho, eu estou sempre desocupado, era nesse sentido, Dônula, e por causa disso, mesclou-se realmente com o jogador Bernardo Gandula, com o sobrenome dele, mas a origem não tem nada a ver. Eu aproveito para concluir esse pedacinho para dizer o seguinte: também se diz que torcedor nasceu de um costume da torcida feminina do Fluminense, registrado esse costume pelo Coelho Neto, cujo filho, o Preguinho, era jogador titular da seleção brasileira, e que elas torciam as mãos, torciam os lencinhos que muito elegantemente levavam as mãos, quando havia uma jogada a favor do Fluminense que as deixava mais animadas. Também não se sustenta, mas são lendas que nascem com o futebol, não é? Muito bem, professor, ainda temos tempo para falar sobre árbitro. De onde vem essa palavra? Olha, árbitro é outra curiosidade, também vem do latim. O gandula não, o gandula veio do árabe, não é? Gandur, que trocou depois, então, gandur quer dizer vagabundo, mais ou menos, quando vagabundo não era pejorativo, era apenas um cara que vagava pelo mundo. O árbitro em latim era arbitrator, arbiter, na verdade, no clássico, mas quando ele exercia a função era arbitrator. É curioso que o feminino não deu arbitratrix, porque deu ator, atriz. Então, arbitrator, arbitriz, o arbitratrix, não deu. Deu árbitra. Mais uma vez, deu isso porque é o povo que faz a língua
e o povo achou melhor dizer, primeiro bandeirinha, porque está com a bandeirinha na mão, depois quando ela foi para dentro do campo apitar o jogo, então feminino de árbitro, o povo adotou o simples, árbitro, árbitra. Para juiz, que é outra palavra muito usada para árbitro, o que houve foi que o latim tinha judex, aquele que dizia o direito, jus dicere, direito, jus dicere, dizer, jus dicere deu, judex, judice, juiz. Então a língua vai se fazendo assim pelo povo, mas sempre com o pé naquilo que tem motivo, tem razões, né? Porque a língua é um sistema estável. Muito bem. Professor, o nosso juiz Mário Dias Ferreira disse que o nosso tempo está estourado. Eu não, relógio, 11 horas, né? E outra coisa, não me chame nem de juiz nem de árbitro, apenas um apresentador neste momento. Esse modesto gandula aqui do jornalismo lhe convida a falar sobre a sugestão lacrar para a semana que vem. Então, na semana que vem, professor, lacramos. Na semana que vem nós vamos lacrar. Quero dizer, em homenagem ao nosso querido Mário, tenho um grande apreço por ele, Dona, que eu estou ouvindo desde as 5 da manhã. Opa, e sabendo que o Rio é uma cidade sem defesa civil, hein? Quanto problema aí. São Paulo foi pior ainda, né, Mário? Mas isso aí é para outro tempo, com outras pautas. Obrigado, Dona. Obrigado, professor, e até de repente. Mário, um abraço.